Bom dia, eu me apresento, eu sou Cristine Danel Xavier e participo das promessas da Igreja em nome da CORREF, a Conferência Religiosa da França. Nesta conferência, vou apresentá-los uma ferramenta que foi desenvolvida por um grupo de especialistas em promessas da Igreja, a Árvore da Sinodalidade, e dar-lhes alguns elementos para usá-lo. Então, quais são as promessas da Igreja? É um coletivo de organizações católicas, movimentos comunitários, agrupamentos, associações de várias sensibilidades eclesiais. Na origem dessa abordagem está a carta do Papa Francisco ao povo de Deus, publicada no contexto do abuso sexual na Igreja em 24 de agosto de 2018. Várias organizações católicas francesas se sentiram desafiadas por esse texto. Nele, o Papa afirma que é necessário que cada pessoa batizada se sinta comprometida com a transformação eclesial e social que tanto precisamos e que é impossível imaginar uma conversão da ação eclesial sem a participação ativa de todos os componentes do povo de Deus. Rapidamente, algumas organizações escreveram ao presidente da Conferência Episcopal na França, propondo refletir em conjunto sobre as modalidades de tal participação ativa. Uma avalanche de novos escândalos de abuso sexual no início de 2019 mobilizou o mundo católico de forma muito ampla. E foi assim que cerca de 30 organizações se reuniram em junho de 2019 para uma primeira troca, seguida de outras reuniões durante o verão e o outono. 2 bispos acompanharam esse grupo desde o início. Hoje, cerca de 50 movimentos aderiram às promessas da Igreja e participaram juntos, da mesma forma que as dioceses, em contribuição para o Sínodo. Muitos grupos de trabalho têm sido organizados, na maioria das vezes por Zoom devido à pandemia, como grupos sobre a sinodalidade ou sobre a eclesiologia, outros sobre o lugar das mulheres na igreja, o lugar dos mais pobres, o lugar dos jovens, a formação de padres e a igreja do amanhã. Entre esses grupos de trabalho, participei com outras 10 pessoas do grupo de reflexão sobre a sinodalidade entre setembro de 2019 e 2021. A árvore da sinodalidade que eu vou apresentar a vocês é o fruto do grupo de trabalho. Começamos relendo o discurso do Papa sobre a sinodalidade em outubro de 2015. Nesse texto, o Papa Francisco dá pontos importantes sobre a sinodalidade, como a igualdade de dignidade dos batizados, a importância da escuta, o poder como serviço. Convencidos de que o clericalismo e os abusos de poder podem afetar todas as organizações, tomamos resolutamente a opção de refletir sobre o nosso próprio funcionamento para ver como vivê-los de forma mais sinodal. Com esse trabalho de conversão de cada movimento, dissemos a nós mesmos que poderíamos inspirar os outros e permitir um círculo virtuoso. Preparamos depoimentos baseados nas experiências de diferentes organizações sobre a igualdade de dignidade dos batizados e, em seguida, na escuta. Após a apresentação desses depoimentos em uma grande assembleia, foram propostas trocas em pequenos grupos. Ao mesmo tempo, enviamos uma planilha para cada organização para questionar como cada grupo vivia seu próprio governo, através de uma releitura de experiências positivas, mas também negativas. O relatório dessa reunião, a ilustração dos teólogos que se juntaram ao nosso grupo e a resposta ao questionário foram um material utilizado para formalizar o que ajuda e não ajuda a promover uma abordagem sinodal. Compartilhamos a leitura de todos os relatórios e cada um de nós escreveu um bilhete sobre o que pensávamos ser importante para ajudar ou dificultar a sinodalidade. Descobrimos que elementos de diferentes ordens poderiam entrar em jogo. Alguns eram elementos estruturais de governança, outros eram práticos e alguns eram elementos de atitudes internas. Aos poucos, a ideia de usar uma forma visual para facilitar a leitura e o uso foi imposta.
A imagem da árvore com raízes, mas também com um tronco, galhos, folhas, frutos, galhos mortos, folhas mortas. Achamos o mais adequado para o que descrevemos. Durante uma terceira sessão plenária, uma primeira versão da árvore sinodal foi apresentada e comentada para enriquecê-la. Então, agora eu vou descrever esta árvore. No decorrer do trabalho, surgiram elementos básicos para o funcionamento de qualquer organização que afirma ser cristã. Encontraram um lugar nas raízes, a igualdade e dignidade dos batizados, a confiança em si mesmo, em Deus, nos outros, ouvindo a palavra de Deus e o Espírito. Dá prioridade aos mais desfavorecidos. No céu, onde a árvore se estende seus galhos, há nossos sonhos e aspirações. Formar uma igreja que escute antes de ensinar, que tenha reconhecido a diversidade como riqueza, que é uma igreja a serviço do mundo e do cidadão, que fala entre todos o que preocupa a todos. A análise de nossas próprias operações permitiu, portanto, identificar o que favorece ou não a escuta e a participação de cada um. Eles formam os 3 ramos da árvore. Clicando nas folhas, você pode encontrar mais explicações sobre o que diz respeito a cada um dos títulos. Primeiro, o ramo do centro refere-se aos elementos sobre a governança, por exemplo, definir responsabilidades, aceitar a responsabilização, evitar a concentração de poderes, prever mecanismo de recursos e mediação, institucionalizar o diálogo, reduzir a tomada de decisões e procedimentos de arbitragem e criar relações assimétricas. No ramo das práticas, observamos escolher a linguagem, garantir a escuta e a liberdade de expressão, isolar o diálogo antes de decidir, reduzir conflitos, praticar a revisão, usar ferramentas e métodos e trabalhar em confiança. No ramo que diz respeito às atitudes internas, trata-se de escutar, cultivar a liberdade interior, dar um passo atrás para encontrar o lugar certo, respeitar o ser e o funcionamento de cada um, aceitar as tensões relacionadas à mudança, construir juntos, estar a serviço dos outros. A árvore parecia muito otimista para alguns. Por isso, adicionamos as folhas mortas, que denunciam alguns obstáculos reais a uma igreja mais sinodal. Na prática, notamos nos obstáculos desacreditar a palavra do outro, usar jargão, negar tensões e conflitos. Para a governança, é a apresentação hierárquica dos estados da vida, ausência de um lugar para o diálogo. Para atitudes, uma postura dominante ou intransigente, pensar em ter um monopólio da verdade e o medo de expressar discordância. Há também um ramo quebrado dos múltiplos abusos, abuso sexual, abuso de poder, abuso de consciência. Pelo contrário, quando há escuta e participação de todos na igreja, também dá fruto. São frutos sobre como compartilhar sonhos e entusiasmos, expressar diferentes carismas, reconciliação ao vivo e comunhão. Frutos da justiça, fraternidade, amizade e alegria. Agora eu vou apresentar-lhes algumas propostas para usar esta árvore. Assim, em uma primeira proposta, trata-se de entender o funcionamento de um grupo e buscar os elementos que permitam mais sinodalidade. Em ambas as propostas, podemos ser um grupo que já se conhece como um grupo acostumado a trabalhar juntos ou um grupo mais heterogêneo. Nesta primeira proposta, propõe-se partir de uma árvore da sinodalidade, onde as folhas estão em branco e corresponde a você, em grupos de 5 a 10 pessoas,
escrever para si mesmo, ou o que permite a participação igualitária de todos, ou pelo contrário, dá-lhes que impede a participação igualitária de cada um. E você pode escrever o que pensa, que é sobre as práticas, governança ou atitudes internas. Então, se houver vários grupos, você não pode comparar o que aparece e possivelmente compará-lo com a árvore que propusemos, ou que está faltando, ou que está mais em sua árvore. Isso permite analisar e investigar o que contribui para uma maior sinodalidade. Em uma segunda proposta, propomos partir de toda a árvore, como apresento, e cada uma poderá reler uma experiência particular vivida em comum. Nessa segunda proposta, responderão: por que você escolheu essas folhas e não outras? E por que não levar em conta algumas folhas? Faltam algumas folhas? Ajuda ou é obstáculo para a sinodalidade? Então, em conclusão, eu poderia dizer que esta árvore não é um fato estático, nenhuma certeza do que fazer ou pensar, mas muito mais uma ferramenta para ajudar o nome em nossa igreja funcional, movimento, grupo, o que ajuda a sinodalidade, o que ajuda a caminhar juntos, ou que é um obstáculo, como uma árvore, desacordos na África. Um visual simples quer promover a palavra sobre experiências positivas, mas também sobre sofrimentos vividos, que são frutos esperados da nossa caminhada juntos. Ao longo, esperamos que possa ajudar e viver juntos, detectar e corrigir o que precisa ser detectado e viver mais nossa vocação como batizados a serviço do mundo. Obrigada por ouvir.